Bem-vindo à nossa aula de sistema endócrino. Então, bora para lá. E aí, gente, hoje nós vamos continuar a aula de sistema endócrino. Na aula passada nós falamos sobre a hipófise, tá? E sobre o hipotálamo, tá? Hipotálamo e hipófise, né? O controle geral, né, do sistema endócrino. Hoje a gente continua com as demais glândulas do sistema endócrino, beleza? Então, bora para a nossa aula. Sistema endócrino. A primeira glândula que nós vamos estar falando agora é a tireoide. A tireoide ela é formada por dois lobos. Então você vai ter um lobo de um lado e essa outra porção do outro. A gente tem dois lobos. Está localizada bem na frente da traqueia, logo abaixo da laringe. Então ela fica localizada nessa região do pescoço aqui. A tireoide ela é responsável por produzir três hormônios, sendo que dois trabalham em consenso, trabalham juntos, que é a triiodotironina e a tiroxina, ou tetraiodotiroxina, tá? Que é o hormônio chamado de T3 e o hormônio chamado de T4. Esses dois hormônios eles trabalham juntos e atuam sobre o metabolismo do corpo. Eles controlam o metabolismo, ativando esse metabolismo, queima de gordura, o ciclo de metabólico para você queimar mais energia, guardar mais energia. Então, quem controla esse ciclo metabólico é os hormônios T3 e T4. Além desses dois hormônios, a tireoide produz também um hormônio chamado de calcitonina. Essa calcitonina ela é responsável por diminuir a taxa de cálcio no sangue. Na verdade, ela é responsável por colocar cálcio nos ossos, nos dentes. É ela que é responsável por esse tipo de armazenamento de cálcio. A calcitonina ela trabalha em paralelo com um hormônio chamado de paratormônio. A gente vai falar ele daqui a pouquinho. Por que ela trabalha em paralelo? Enquanto que a calcitonina ela diminui a taxa de cálcio no sangue, fazendo com que o cálcio vá para os ossos, o paratormônio tira o cálcio dos ossos e joga no sangue. Então esses dois hormônios eles trabalham num ciclo contínuo de tira cálcio, põe cálcio, tira cálcio, põe cálcio. Vamos falar agora sobre os problemas da tireoide. O primeiro problema da tireoide é quando ela trabalha acima do que ela precisa trabalhar. Isso a gente chama de hipertireoidismo. O hipertireoidismo nada mais é do que a glândula tireoide trabalhando acima, tendo um excesso de produção dos hormônios T3 e T4. Ah, professor, o que isso acontece? Bom, existe uma série de problemas que vai desencadear o hipertireoidismo. Tá? Uma das coisas é fadiga, fome excessiva, intolerância ao calor, a pessoa sente um calor louco, tá? Sudorese excessiva. Tá? Esses sintomas estão sempre presentes. Além deles, nós podemos citar palpitações, aceleração do ritmo cardíaco, dificuldade para dormir, até insônia, a pessoa não consegue dormir. Outra coisa que é uma das características principais do hipertireoidismo é a chamada protusão dos olhos ou xeroftalmia, que é quando a estrutura do globo ocular é projetada para frente, olha só, fica bem assim mesmo. Outros sintomas característicos é a hiperatividade, irritabilidade, uma fraqueza muscular, perda de peso, perda de cabelo e tremor. Tá? São todos esses sintomas vão estar presentes numa pessoa com hipertireoidismo. Ah, professor, o que faz então uma pessoa com hipertireoidismo? Geralmente se faz a extração da tireoide. Ah, mas por que a extração? Porque no momento que você faz a extração da tireoide, você para de produzir esses hormônios. Aí, mas eu vou ficar sem um hormônio. Sim, aí a pessoa passa a ter o chamado hipotireoidismo. Ah, mas eu tinha hipertireoidismo, tirei e vou ficar com hipo? Fica. É claro que você vai ter que tomar um medicamento para controlar. Aí você resolve o problema. Mas o que caracteriza o hipotireoidismo? Bom, eu tenho hipotireoidismo, tá? É uma condição minha, fisiológica. O que acontece? É a deficiência dos hormônios T3 e T4. Eu não produzo hormônios T3 e T4 na quantidade adequada. Na verdade, o hipotireoidismo ele pode estar ligado à carência de iodo, tá? Ou simplesmente algum problema na tireoide, como por exemplo uma tireoidite, ou um hipotireoidismo de Hashimoto, que é quando o seu corpo faz com que a tireoide não funcione, ele ataca a própria tireoide. Mas e daí? E daí que
A falta do hormônio T3 e T4 vai causar o quê, professor? Bom, fadiga, incapacidade de praticar atividade física, é uma soneira, letargia, o frio, tá? Muito frio. A pessoa fica cansada, parece que não consegue levantar da cama, gente. É sério. Quando eu descobri o que eu tinha, que depois eu passo a tomar um medicamento e a gente passa a melhorar. Mas olha, era uma dificuldade para levantar da cama. Ronco e sonolência, um sono que parece que você não vai conseguir acordar mais, não se dá uma vontade de dormir louca. Ronco é mentira, eu nunca ronco. Constipação intestinal e retenção de líquido. A pessoa com hipotiroidismo incha de uma forma abismal. Quando você descobre que você está com hipotiroidismo, olha, é de olhar na cara da pessoa, você vê. O rosto da pessoa incha, olhos, fica tudo inchado. As mãos, as juntas doem, tá? Queda de cabelo ou ressecamento do cabelo, tá? É outro dos sintomas do hipotiroidismo. Ah, mas tudo isso vai acontecer na pessoa? Não, pode acontecer um, pode acontecer outro, pode acontecer vários, tá? Mas, é claro, você tomando o medicamento, tá? Que é a levotiroxina, que é um hormônio sintético, esses sintomas passam a não serem mais percebidos, ok? Na infância, tá? Existe um quadro específico de hipotiroidismo que a gente chama de cretinismo. Nesse quadro, o que acontece? A criança ela tem comprometimento com o crescimento de um modo geral. Crescimento dos ossos, dentes, até do desenvolvimento mental. Por quê? Como os hormônios T3 e T4 são responsáveis pelo metabolismo, por ativar a parte metabólica, fazer com que a gente tenha energia e tudo mais, se eles estão comprometidos, isso também compromete o desenvolvimento da criança. Se isso compromete o desenvolvimento da criança, isso compromete o desenvolvimento da criança como um todo, tá? Fazendo com que ela tenha problema de crescimento dos ossos, comprometimento do crescimento dos dentes, retardo mental, tudo isso por conta da falta dos hormônios T3 e T4. Como eu já falei, além dos hormônios T3 e T4, a paratireoide também produz a calcitonina. Ela atua diminuindo a quantidade de cálcio no sangue e aumentando a quantidade de cálcio aonde? Nos ossos e dentes. Então ela é um hipocalcemiante, ela retira cálcio do sangue. Depois a gente vai explicar o balanceamento dela com o paratormônio, tá bom? Agora a gente vai falar da nossa próxima glândula, que é a paratireoide. A paratireoide ela está localizada sobre a tireoide. Então, a localização dela são duas glândulas localizadas em cima da tireoide. Então, você tem a tireoide aqui, ó, a paratireoide. Você tem duas aqui e mais duas aqui. Então, nós temos 4 delas. Qual é a função da paratireoide? A função dela é produzir o paratormônio, responsável pelo aumento de cálcio aonde? No sangue. Então, o que o paratormônio faz? Ele retira cálcio dos ossos e aumenta o nível de cálcio no sangue. Ué, professor, aí é que está. O paratormônio e a calcitonina, eles fazem o controle do nível de cálcio. Por quê? Você, estou precisando de cálcio no sangue. Aí o que vai acontecer? O paratormônio vai atuar, tira o cálcio dos ossos, joga o cálcio para o sangue. Tá? Aí vice-versa. Então, você vai ter o quê? Voltando aqui, o paratormônio e a calcitonina, eles realizam o controle de nível de cálcio no sangue e também nos ossos. Teve um aumento de cálcio no sangue demais, a calcitonina pega o cálcio, joga e deposita nos ossos. Ah, estou precisando de cálcio no sangue, cálcio caiu, a quantidade de cálcio caiu, a gente precisa de cálcio para coagulação sanguínea, está muito baixo. O paratormônio vem e retira o cálcio dos ossos. Então você vai ter sempre o controle desses hormônios, eles vão controlar o nível de cálcio no sangue e nos ossos. Então eles trabalham de forma contrabalanceando o outro, beleza? Suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela está localizada, como o próprio nome já diz, suprarrenais.
ela está localizada sobre os nossos rins. Então nós vamos ter duas glândulas suprarrenais, ou simplesmente chamadas de adrenais. Tá? Essas glândulas são divididas em duas regiões, o córtex e a medula. Fazendo um cortezinho aqui para a gente ver, tá? Aqui você tem, olha, a suprarrenal. Vamos fazer um cortezinho nela aqui, ó, para a gente ver. Então, a suprarrenal está aqui, o rim aqui embaixo. Você tem aqui a região do córtex, que é essa região roseada aqui mais escura. Enquanto que você tem essa parte central, que é a medula, tá? O córtex e a medula vão produzir hormônios que vão atuar, tá? Principalmente no sistema de luta ou fuga. A gente vai falar sobre isso agora. Então, as suprarrenais, elas... Peraí. Volta. Então, o córtex da suprarrenal, ele vai produzir hormônios chamados de glicocorticoides, que na verdade são derivados do colesterol. Esse hormônio, glicocorticoides, ou mais especificamente o cortisol ou hidrocortisona, eles são liberados em situações de estresse. E daí, professor? Daí, como eles são liberados em situações de estresse, o que ele vai fazer? Ele vai atuar na produção de glicose. Mas como assim produção? Nós podemos produzir glicose convertendo proteínas e gorduras em glicose. Tá? Além disso, o cortisol ajuda a reduzir processos inflamatórios e alérgicos. Então, em situações de estresse, por que a gente precisa de uma alta quantidade de glicose? Porque você precisa de energia para suprir o estresse. Você precisa de energia para lutar ou fugir. Tá? Outro hormônio produzido pela suprarrenal, ainda no córtex, é os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides, também derivados do colesterol, sendo que o hormônio mais importante deles é a aldosterona. A aldosterona, o que ela faz? Ela atua lá no rim, mais especificamente aonde? Nos túbulos contorcidos distal, proximal e alça de Ehlen, fazendo o quê? Reabsorção de sais minerais como sódio e potássio. Então ela ajuda a controlar a pressão arterial, porque ela mantém íons de sódio e potássio na corrente sanguínea. Quem controla toda a glândula suprarrenal? A glândula suprarrenal vai ser controlada pelo hormônio ACTH, adenocorticotrófico, produzido aonde? Na adenohipófise, que nós vimos na aula anterior. Já a medula da suprarrenal, ela vai produzir dois hormônios muito importantes. Um hormônio chamado de epinefrina, popularmente conhecido como adrenalina. A adrenalina ou epinefrina, ela atua junto com outro hormônio chamado de noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina, não é a mesma coisa? Não. Qual é a função da adrenalina? A adrenalina, ela prepara o homem, ela vai preparar nós, seres humanos, para enfrentar situações de estresse, que a gente chama de hormônio da luta ou fuga. Só que a adrenalina, ela trabalha atuando sobre processos fisiológicos. Ela vai contrair os vasos sanguíneos para a pressão do sangue aumentar. Aumenta a taxa de açúcar. Tá? Mas junto com o cortisol? Sim, junto com o cortisol. Aumenta a taxa de açúcar no sangue e redistribui o sangue, localizando eles especificamente para onde? Para os órgãos e músculos, para você lutar ou fugir. Mas e a noradrenalina? A noradrenalina ou norepinefrina, ela vai fazer agora a mesma função, só que agora atuando como? Pelo sistema nervoso. Ela vai induzir o coração, através do sistema nervoso, a aumentar o batimento cardíaco e ela vai manter a pressão sanguínea, mandando sinais para o bulbo cerebral que vai controlar a nossa pressão sanguínea. Então observe que tanto a adrenalina quanto a noradrenalina são os hormônios de luta ou fuga, eles trabalham juntos. E trabalham juntos também com quem? Volta aqui. Com o cortisol. Então, se você observar, a glândula suprarrenal ela é de suma importância para a gente, como todas elas, e elas trabalham uma ajudando a outra. Um hormônio induz o outro, um hormônio participa do processo, um ativa determinadas coisas, o outro outras. Então, o hormônio ajuda a controlar o nosso corpo. Ok? Agora a gente vai falar sobre o pâncreas.
O pâncreas está localizado, depois a gente vai falar sobre o pâncreas. O pâncreas está localizado no lado esquerdo aqui, ó, da cavidade abdominal, é essa glândula aqui destacada. Lembrando que o pâncreas ele é uma glândula mista, ou seja, ele produz uma porção que secreta substâncias exócrinas, que é o que? O suco pancreático, que vai ser jogado aonde? Aqui, olha, no intestino, e ele tem uma parte que é uma glândula endócrina, que vai produzir dois hormônios extremamente importantes para nós. Quais são esses dois hormônios? Um é a insulina e o outro é o glucagon. Ah, mas para que servem esses dois hormônios? Esses hormônios eles vão atuar um de forma antagônica ao outro, trabalhando para controlar o nível de glicose no nosso corpo. A insulina ela vai atuar principalmente quando você comer alguma coisa. Assim que você comer alguma coisa, as suas células vão precisar liberar a insulina, tá? As células do pâncreas. Assim que você comer alguma coisa, os níveis de glicose na corrente sanguínea começam a subir. Nesse momento, atua quem? A insulina. O seu pâncreas detecta que a taxa de glicose subiu demais. Ele não pode deixar isso acontecer. Então, o que ele faz? Ele começa a liberar a insulina. Essa liberação de insulina ela vai permitir a permeabilidade da membrana para fazer com que a glicose entre na célula. Além disso, ela vai induzir a formação de glicogênio. Por quê? O seu corpo precisa tirar essa glicose. Gente, glicose não é bom. Glicose em alta concentração não é bom. Nós não fomos feitos para comer a quantidade de açúcar que nós comemos hoje. Então, o que acontece? Precisa tirar essa glicose da corrente sanguínea. Como tira? Jogando ela para dentro da célula e jogando ela para o fígado para formar glicogênio. Então, essas são as duas formas que o seu corpo tem de se livrar dessa glicose. Uma vez na célula, a glicose vai ser usada para a produção de energia. Então, qual é a função da insulina? Ação hipoglicemiante, ou seja, diminui a quantidade de glicose no sangue. Produzida por quem? Células betas, nas chamadas ilhotas de Langerhans, dentro do pâncreas. Tá? Então, função da insulina: tirar a glicose do sangue após as refeições. Você, gente, quando você come uma fruta, é quantidade de glicose demais. Quando você come um pão, é glicose demais. Nós não fomos feitos para comer tanta glicose. A gente foi feito para comer verdura, frutas, legumes e tudo mais. Você não vai na natureza andar por aí e vai tropeçar num pé de pão, num pé de pizza, não é verdade? Num pé de bala. Tá? Então, a taxa de glicose ela tem que ser mantida nos níveis. E quem mantém os níveis de glicose é a insulina, retirando essa glicose da corrente sanguínea. Beleza? Quando a taxa de glicose cair demais, tá? Aí o que acontece? Beleza, agora eu almocei, agora estou dando um intervalo, só vou comer mais tarde. Nesse período em que a taxa de glicose saiu, é o período entre as refeições, a taxa de glicose cai. Então o glucagon ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o efeito inverso da insulina. No fígado, ele vai estimular o glicogênio a se transformar em glicose. Para quê? Para subir um pouco a taxa de glicose na corrente sanguínea, para mantê-los os níveis de glicose aceitáveis. Então, se a glicose subir demais, a insulina atua. Se a glicose cair, quem atua é o glucagon. Então, esses dois hormônios vão trabalhar um com o efeito contrário do outro para manter sempre o nível de glicose. O problema é comer açúcar demais, porque aí não tem insulina que dê cabo. Tá? Um dos problemas que está afetando, inclusive, adolescentes e pré-adolescentes hoje em dia é um negócio chamado de intolerância à insulina. Tá? O corpo passa a produzir tanta insulina, porque a pessoa passa a consumir tanta glicose, que chega um momento que o corpo, mesmo com a insulina, ele não quer mais botar essa glicose para dentro. E a pessoa passa a ser diabético tipo 2, podendo levar, é claro, a diabetes tipo 2, que é a chamada diabetes adquirida. Tá? O glucagon é produzido também no pâncreas, nas células chamadas de células alfa, também nas ilhotas de Langerhans. Ok? Então, qual é o problema que pode acontecer? Bom, a pessoa, quando ela tiver, por exemplo, problemas no pâncreas ou problemas no hormônio, no caso, a deficiência da produção de insulina, vai gerar o quê? A chamada diabetes.
A diabetes, a pessoa ela vai desenvolver uma série de sintomas. Fadiga, fome, fome excessiva, sede excessiva, sudorese, náusea, vômito, enurese, que é a micção durante o sono, micção excessiva, dor de cabeça, perda de peso, sonolência, visão embaçada, tudo isso por conta do excesso de glicose na corrente sanguínea. E todos esses sintomas podem acontecer tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2. Então fiquem sempre atentos. Evitem o consumo excessivo de açúcares. Nós não fomos feitos para comer tanto açúcar quanto a sociedade hoje nos impõe a comer. Tá? A gente acorda de manhã, come biscoito, come pão, chega no almoço, come arroz, feijão, macarrão. Né? Tem gente que come arroz, feijão, macarrão e ainda bota uma farinha lá, só tem carboidrato nesse prato. Então as pessoas têm que começar a balancear, fazer uma dieta mais balanceada para poder manter o peso. Tá falando a pessoa aqui que tem hipotireoidismo e estava com obesidade quase mórbida. Então, escuta o que eu estou falando. É muito importante manter o peso e ficar saudável. Ok? Bom, a nossa aula acaba por aqui. Ah, professor, mas e as outras glândulas? Bom, agora está faltando a gente falar basicamente do sistema reprodutor. As glândulas voltadas à reprodução. Testículo, ovário. Ah, não vai falar? Vamos falar, porque o nosso próximo assunto é sistema reprodutor e eu vou deixar para falar lá, tá? Para não precisar falar duas vezes, beleza? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!